Bom, nessa aula nós vamos ver o baricentro de cargas para descobrir qual a melhor posição para o nosso quadro de distribuição. O baricentro de carga é um método teórico que a gente consegue determinar por meio de somatória de potência e distância das cargas um determinado ponto específico de concentração maior de carga. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos nessa planta um banheiro aqui e nós vamos ter de 6.000 watts nesse chuveiro. Aqui também uma tomada de 6.000 watts. Neste quarto nós vamos ter uma tomada aqui para o condicionador de ar. Aqui também e aqui também. Então não faz sentido eu falar que a minha carga concentrada está nesse ponto, sendo que a carga ela está sendo puxada para esse lado da casa. Então a gente vai encontrar onde exatamente está concentrado essa carga. Onde estiver a maior concentração de carga, então ali que a gente deve colocar o nosso quadro de distribuição. Lembrando que, como é uma residência pequena, não tem necessidade de você fazer cálculo. Apenas aqui no olhômetro eu consigo identificar que esse corredor aqui que é o melhor lugar que eu possa colocar o quadro de distribuição, mas se eu colocar desse lado aqui, eu vou aproximar mais o meu quadro de distribuição com o meu baricentro de cargas, beleza? Então vamos lá, para a gente calcular o baricentro de cargas, nós vamos determinar em gráfico. Você pode inclusive fazer isso no seu projeto. Eu vou fazer aqui uma linha, aqui nós vamos traçar o eixo em Y, tá? Eu não vou traçar certinho, é só para a gente entender. E aqui nós vamos traçar o eixo em X. Então, dessa forma, você consegue fazer essa configuração. Então, de acordo com o seu eixo X e eixo Y, você vai distribuir as cargas conforme está no seu projeto. E aqui nós temos S1 de 600 watts, S2 400 watts, assim por diante. Então, funciona assim. Em X, nós vamos ter X1, ou seja, a distância em X, 2 vezes o S1, P1, tanto faz, 600 watts, mais o X2, que é essa distância aqui, 4 metros, e S2, 400 watts, mais o X3, que é essa distância aqui, 6 vezes o S3, 800 watts, assim por diante, XN, PN. E depois que você faz essa somatória, você vai dividir pela somatória das potências. Então, 600 mais 400 mais 800 mais 400, você vai obter essa somatória e você vai encontrar o valor em X. Em Y da mesma forma, Y1, a distância em Y1, 10 vezes S1, 600 VA, mais S2, que é 400 watts, vezes a distância em X, assim por diante, mais YN vezes Pn, beleza? E aqui embaixo nós temos o somatório das potências, P1, P2, P3 mais Pn, conforme a quantidade de potência que você tem. Então, realizando os cálculos, nós temos aqui em cima a somatória 92.400 dividido por 6.700, que em X nós temos 13,79. Então, nós vemos aqui, mais ou menos aqui em 13,79, e em Y nós temos essa somatória aqui em cima de 40.800 dividido pela somatória que é a mesma, tá? Que dá um valor de 6,08. Então, mais ou menos aqui em 6,08, nós encontramos o nosso baricentro de cargas. Então, se fosse um caso de uma planta como aquela, você faz a somatória de todas as potências e vezes a distância, tá? E divide pela somatória das potências em X, em Y, você encontra o baricentro de cargas. Então, voltando aqui para o meu projeto, eu vou apagar isso aqui. Com esses conceitos entendidos, você já consegue ter uma noção de onde você vai posicionar então o seu quadro de distribuição. Eu vou pegar aqui do meu projeto que já está pronto, o meu quadro de distribuição, vou dar um Ctrl C, eu venho aqui, Ctrl V, seleciono. Eu vou selecionar e dar o comando Mirror, que é o comando espelhar. Clico aqui, levanto aqui para cima, Yes, Enter. Beleza? Eu consegui espelhar. Vou dar um Ctrl X, recortei. Eu vou colocar mais ou menos, deixa eu desabilitar o Snap. Eu vou deixar passando somente essa parte aqui, tá? Eu vou deixar nessa posição. Então aqui está mais próximo do meu baricentro, mais ou menos olhando aqui no meu olhômetro, tá? Mas se eu entendo o conceito, eu consigo aproximar mais. Não tem lógica de eu colocar esse quadro de distribuição aqui nessa parede do quarto, tá? O quadro de distribuição tem que ser um local
de fácil acesso, tá? Para você fazer manutenção. Então, o local deve ser considerado. Claro, se você não tem como colocar esse quadro exatamente no baricentro, você vai colocar ele fora, e se tiver alguma queda de tensão, você vai calcular essa queda de tensão para você dimensionar novamente o seu circuito.